Então, vamos começar. Nós vamos, de certa forma, hoje a gente fala... É realmente um assunto bem novo, pelo menos na disciplina. Não, certamente não é novo para vocês. E nós vamos falar sobre campos magnéticos, né? E é um assunto muito interessante e tem alguns fatos aí que é importante a gente discutir, né? Antes de falar em campo magnético, porque o campo magnético é um pouco diferente do campo elétrico. Tem uma diferença e o nome correto, né, talvez seja densidade de campo magnético, ou até, eu acho que, na verdade, é densidade de fluxo magnético, ou indução magnética. Eu acho que não, acho que nem é melhor chamar de densidade de campo magnético. Vou até aproveitar e mudar aqui. Eu acho que é melhor chamar de fluxo. Densidade de fluxo magnético ou indução magnética. Vocês veem em tela cheia aí ainda? Sim, sim. Normal? Tá. Para mim ele mudou um pouco aqui a tela, mas tá legal. Então, a densidade de fluxo magnético é o B, o campo B. Esse é o campo, eu diria que ele é o campo equivalente ao campo elétrico E, ou seja, esse é o campo total, né? Porque da mesma maneira que o campo elétrico aplicado num material, ele tem digamos, ele vai polarizar o material, né? E aí então o campo total lá vai ser não apenas o campo elétrico que eu apliquei, que a gente chama de D, que é o campo elétrico devido a cargas livres, mas não é só o campo externo que eu apliquei, mas tem a resposta, a polarização do material que se soma. Então, o campo elétrico total que eu aplico não é exatamente o campo elétrico que vai estar no meio, né? Porque vai ter a resposta do meio. A mesma coisa acontece aqui com o campo magnético. Se eu aplico o campo magnético no meio, ou no material, o material pode ou não responder. A maioria dos materiais responde muito fracamente ao campo magnético, né? A não ser os materiais magnéticos, ou essencialmente até os materiais ferromagnéticos, né? E então o campo B vai ser esse campo total, que inclui o campo que eu apliquei, campo externo, mais o campo que é a resposta do meio ou do material onde eu estou aplicando o campo. E vocês veem, né, que no caso do campo magnético é um pouco diferente por isso, porque quando a gente fala em materiais magnéticos, a gente já naturalmente, mesmo sem raciocinar, a gente já pensa em materiais ferromagnéticos. Ou seja, eu penso num pedaço de metal que responde ao campo magnético a ponto de eu sentir que ele se gruda ali ou não, né? E no caso dos materiais elétricos, não, né? Quase tudo tem uma constante de elétrica mensurável e que a gente espera que sejam... Eu não penso direto só nos condutores ou nos... né? E interessante isso. Uma outra coisa que vocês podem ir pensando aí também é nesse fato de que quando eu tenho um material, um ímã, por exemplo, e eu chego com um pedaço de metal, pode ser um alfinete, um prego, eu sinto a força magnética ali, né? Esse negócio eu sinto com a mão, enquanto que se eu aplico um campo elétrico,
não é bem assim. Eu não sinto atração elétrica. Vocês concordam com isso aí? Mas, bom, me digam aí. Eu me lembrei na Alemanha, mas lá na Alemanha o ar é muito mais seco, né? Então, quando tu carregou num tapete, tu fica com carga, tu pegou um choque elétrico, né? Então, essa sensação aqui não tem tanto por causa da umidade, né? Mas esse é do parte elétrico, né? Sim. Mas essa é uma coisa, é uma pegadinha essa pergunta, talvez eu já tenha feito se vocês foram meus alunos antes, porque eu sempre falo isso, mas é bom pensar nisso, né, que parece que a força magnética a gente sente mesmo, que é forte, e a força elétrica não, do tipo, as coisas estão carregadas, mas só lá na Alemanha que esse negócio funciona para dar um choque, né, para eu sentir de fato, mas tem uma pegadinha aí, nós vamos discutir ela quando falar da unidade de campo aqui. Tá, bom, mas então eu tenho que definir essa densidade de fluxo magnético, ou o campo magnético, ou a indução magnética. Talvez o termo comum mais correto aí seja indução magnética, né? E uma coisa importante é que, já que nós estamos falando de cargas elétricas, né? Então, é óbvio que existem cargas elétricas de dois tipos, né? E como o Beno falou aí, a gente consegue até acumular uma quantidade tão grande a ponto de dar um choque, se o dia estiver seco o suficiente. Isso acontece em Santa Maria, mas é raro. Mas é possível separar cargas elétricas. Então, eu poderia pensar que no caso do campo magnético também seja possível separar os polos magnéticos, mas como vocês sabem, não é. Se vocês pegarem um ímã, seja uma barra, né, desse tamanhinho aqui, ou uma barra assim, se vocês quebrarem essa barra, não vai acontecer do polo sul ficar de um lado e o polo norte ficar do outro. Exatamente no momento em que vocês romperem essa barra, vocês vão ficar com duas barras menores, né? E cada uma vai ter seu polo sul e seu polo norte. Se vocês seguirem quebrando a barra, bom, se a gente não for até não usar muita energia para quebrar, aí eu no final vou chegar nos elétrons lá. Ainda assim eu vou ter um elétron e esse elétron vai ter um polo norte e um polo sul. Eu não vou conseguir. E aí eu não sei, ou o Arthur, ou não sei o pessoal aí que entende de altas energias, se eu quebrar um elétron eu consigo um polo sul e um polo ou um polo norte separado aí. Até onde a gente sabe que não tem como. Mas não tem, entende? Eu não consigo cargas magnéticas livres, eu não consigo separar polo sul e norte. Eu vou mostrar isso matematicamente, ou vocês mesmos vão mostrar aí. Matematicamente é impossível, né, ter um polo norte separado. Tá? Isso não acontece, isso é bem diferente do campo elétrico. E como que eu defino, então, o campo magnético, a indução B? E aí a melhor maneira, vocês lembram que para definir o campo elétrico lá, né, eu precisava, eu definia a partir da força elétrica entre duas cargas livres. Né, esse é o modelo mais simples. Então depende com o inverso do quadrado. Aqui eu não tenho cargas livres para fazer isso, para definir campo magnético, então a definição vem a partir do torque entre o torque que um momento magnético me sente quando está dentro de um campo magnético. Então, se eu tenho um campo magnético e uma partícula, um momento magnético, eu consigo medir um torque. Então, tu vê que não é definido a partir da força magnética. Nós vamos falar da força magnética, que também, é claro que se eu tenho torque, eu tenho força. Mas então, eu consigo medir o torque sobre aquela partícula e a partir daí eu consigo definir o valor dB. Né? Em particular aqui, né, a gente está interessado em ver como que essas coisas acontecem, e aí é claro que o campo magnético vem das cargas elétricas em movimento, ou seja,
Se eu tenho corrente elétrica, né, eu vou ter campo magnético. E aí, então, dependendo de como que as cargas elétricas estão se movendo, eu vou ter um campo magnético de um jeito ou de outro. É claro que essa equação tem que ser satisfeita sempre. Tá? Ela sempre tem que ser satisfeita. Ou seja, essa aqui é a parte da variação da densidade de carga no tempo, né? E aqui o J é a densidade de corrente, ou seja, corrente por metro quadrado, ampere por metro quadrado. E então, como essa equação tem que se satisfazer, então, na magnetostática, que é do que nós vamos falar, né? A densidade de carga não está variando no tempo, tá? Ou seja, eu tenho no máximo correntes constantes, né? Então, nesse caso aqui, ou pelo menos nas próximas, da nossa discussão aqui, como o ρ dt é zero, ou seja, a densidade de carga não tem dependência explícita no tempo, só o divergente dj é zero aqui. Isso vai ser importante, isso vai aparecer adiante aí. Mas então, a partir daí, eu consigo definir o campo magnético, né? E assim como o campo elétrico, ele também não é uma coisa que eu possa medir diretamente, a única coisa que eu vou conseguir medir diretamente é a força magnética, e é claro que nesse caso aqui, eu vou estar medindo o torque, né? Mas isso é uma medida indireta da força, e assim definindo o campo magnético. Bom, como é que eu vou fazer isso? Então, uma pergunta que a gente teria é que, bom, então se eu tenho corrente elétrica, e nessa correntes constantes, então não esqueçam desse detalhe aí que é importante, e essa corrente está gerando um campo, qual é o campo? Né? Qual é o campo a uma determinada distância da corrente elétrica? E, bom, para isso a gente usa a lei de Biot e Savart, que é razoavelmente simples, né? Mas a gente poderia pensar nisso. Ó. Então, se eu tenho corrente elétrica, é claro que se eu tiver um elétron se movendo, né, eu tenho corrente elétrica. Mas o mais simples de pensar é um fio aí. É um fio por onde está passando carga elétrica. Então, eu tenho a corrente elétrica nessa direção, né, de acordo com essa seta aqui. É claro que isso quer dizer que os elétrons estão indo para o outro lado aqui. Se for um fio de cobre, por exemplo. São os elétrons que estão se movendo aí. E a pergunta é, qual é o campo magnético num determinado ponto aqui? Quanto é o campo magnético aqui, ou a indução? A densidade de fluxo magnético, a indução magnética, o B, que é o campo magnético importante aí. Bom, a gente já sabe disso qual é, tem várias maneiras de fazer de achar esse, mas essencialmente eu posso usar a regra da mão direita, né? Então, se a corrente, o fio está andando para lá, né? Mais ou menos assim o desenho do canto, desse canto aqui até esse canto aqui, mais ou menos essa direção. Então, se eu botar o dedão apontando nessa direção, a regra da mão direita aí, que na verdade é uma regra do produto vetorial entre a direção do fio, ou a direção para onde a corrente está indo naquele pedacinho ali, naquele pedacinho de corrente, vezes o x, que é a posição que vai de lá até o ponto onde eu quero calcular o campo elétrico. Então, esse produto vetorial aí, né, eu tenho dl para lá e x para lá. Bom, é difícil de fazer desse lado, vou fazer do outro lado ali, né? Se eu estivesse querendo saber o campo elétrico lá do outro lado, o x está saindo da tela aí, ou desculpa, o dl está saindo da tela, o x para lá, né? O campo magnético do lado de cá do fio vai ser para baixo, digamos assim, e o campo magnético do lado de cá do fio vai ser para cima.
Mas isso vem a regra da mão direita é isso aqui, esse produto vetorial aí. Poderia ser a regra da mão esquerda, mas não é. Mas essencialmente é isso. Então tem a IDL aqui, é a intensidade da corrente, que é constante, por isso é um I. Vezes o DL, que é o vetor que aponta, que mostra a direção e o sentido dessa corrente. O X é um vetor que vai desse elemento decorrente IDL até o ponto onde eu quero calcular o campo magnético. E aqui tem o módulo ao cubo aqui. Tá? E esses negócios aí, esse produto vetorial aqui e o B, eles são proporcionais aí, tem uma constante de proporcionalidade aí, 1K. Ou seja, a unidade do B é em Tesla. Tá? Então, se a gente fizer essa conta aqui, ampere, metro quadrado, metro cúbico, né? Ampere por metro, isso aí não é Tesla. Que unidade é essa aí? Ampere por metro? Já estudaram isso aí? Já ouviram falar nessa unidade aí? Ampere por metro? Não? Tá, mas não se preocupe. Não tem nenhum aluno lá do laboratório aqui, do magnetismo. Mas se tivesse, e eu perguntasse qual é essa unidade de ampere por metro, eles também não saberiam. Eu mesmo só sei porque eu sou, né? Estou estudando esse assunto aqui, eu sou um advogado para a causa das unidades do sistema internacional. Hein? Mas mesmo quem trabalha com magnetismo talvez não saiba que ampere por metro é a unidade de campo magnético, H, ou de magnetização, M. Tá? Mas é comum a gente não saber isso. Mas essa é a unidade SI aí. Então é claro que esse K aqui, para da Tesla, tem uma unidade também. E essa unidade acaba tendo que ser μ0, a unidade μ0 aí, porque μ0H ou μ0M, que são B em Tesla. Mas essencialmente, então, se eu sei isso aqui, que é a geometria, né? Mas basicamente, se eu sei a intensidade da corrente e a distância, onde eu quero saber o campo magnético, eu posso, é só um produto vetorial. Só um produto vetorial, não quer dizer que seja simples de calcular. Mas então, se eu quiser saber o campo total, né, gerado por todo esse fio aqui, eu vou ter que fazer uma integral aqui, dessa parte aqui, né, e para chegar nesse valor. Essa integral é aí que está o trabalho, tu entende? Essa integral aí é um pesadelo, provavelmente, para qualquer... Imagine um fio largado no chão, aí, cheio de curvas e tal. Se estiver passando uma corrente, é claro que ele vai gerar um campo magnético, mas é muito difícil de saber. Mas eu ouvi dizer que até graças a essa complicação aí do campo depender muito desses detalhes geométricos aí, se não me engano, um grupo alemão aí, há algum tempo aí, conseguiu montar um sistema de fusão nuclear. É isso? Me corrijam aí. Porque o grande problema está exatamente nos detalhes do campo magnético, para fazer essa queima, digamos assim, ser estável. Né? Mas, como o campo magnético tem essa peculiaridade, eles conseguiram, pelo menos, simular qual deveria ser a geometria do campo magnético para funcionar. Não quer dizer que, né, que essa geometria seja possível de fazer na prática, entende? Porque saber a geometria do campo já é uma coisa complicada. Eles usaram muito tempo de computador aí para achar, mas construir os fios que vão gerar esse campo magnético com essa geometria super complicada pode ser muito mais complicado ainda, né? Mas então, vem daí, né? Ou seja, é razoavelmente simples a dependência. Se eu não tivesse um fio aqui, né? Eu tivesse simplesmente um elétron passando aqui, é claro que isso geraria um campo magnético ao redor dele,
eu tenho um elétron se movendo, eu devo ter um campo magnético, né? Até a gente imagina, ou a gente diz que até se o elétron estiver girando, ele tem um campo magnético, né? A gente chama de spin isso aí. Todo elétron tem um spin para cima ou para baixo, ou seja, e a gente diz que isso aí tem a ver com o giro do elétron. Não sei o que vocês acham. Quem já viu um elétron girando? Acho que o problema é o elétron é pontual, né? Pois é. Como é que... É fácil se eu tiver uma Eu acho bola... só na interpretação na mecânica quântica, eu acho o spin faz sentido, eu acho. Não tem uma imagem, né, para nós Sim. Até nós pensar. temos uma vantagem, porque spin para nós em português não significa nada. Então, é uma propriedade. Mas, para quem fala inglês, spin significa spin mesmo. E aí, se eu tenho uma bola carregada e ela está girando, eu consigo... Vocês talvez vão fazer esse problema aqui. Eu consigo calcular qual é o momento magnético, mas, né? Bom, mas em todo caso, se isso aqui fosse uma carga só andando nesse caminho aqui, né? O fato é que eu poderia trocar esse IDL aqui, que é ampere vezes metro, né? Ampere vezes metro eu consigo multiplicando a corrente por uma distância, né? Mas eu também consigo, se eu multiplicar a carga em Coulomb pela velocidade em metro por segundo, porque daí Coulomb por segundo é ampere, né? Vezes metro. Então eu posso, se eu tivesse uma carga só, né? Eu poderia dizer que o campo gerado, e ele vai respeitar esse produto vetorial aqui, essa regra da mão direita aqui, a direção e o sentido do B vão ser definidos, né, pela regra da mão direita aqui, e então o QV aqui vai substituir IDL. Daí eu poderia usar isso aqui também para ver quanta carga está passando e que velocidade elas têm, né, num fio, por exemplo. Eu vou voltar para outra expressão lá. Joia. Nosso problema aí na definição do B aí continua sendo o K aqui. E o K, no sistema internacional, né, ele vai ter essa unidade aqui, μ0 sobre 4π. E como μ0 é 4π vezes delta menos 7, então μ0 sobre 4π dá exatamente 10 a menos 7. Tá? Então é um valor super pequeno aí. Tá? Aquela constante ali. Aquela constante está em Newton por ampere quadrado, né? Porque isso tudo vai dar lá Tesla no final, ou Henry por metro, é outra unidade. E aí, se a gente faz essa conta, é interessante ver o seguinte, ó, que o E, né, volt por metro, Newton por Coulomb, tem a mesma unidade de C vezes B. Né? E C, bom, é um negócio tipo, né, 10 a menos 7 é um negócio pequeno aí. Ou seja, a gente vê que para comparar, né, as intensidades aí de campo elétrico ou campo magnético, ou comparar as intensidades da força gerada por um campo elétrico e da força gerada por um campo magnético, como eles têm essa relação aqui, né, CB e E têm a mesma unidade, certamente, quando for comparar as forças, esse fator C vai aparecer aí. Então, daí vocês veem que essa é mais ou menos a relação entre força elétrica e força magnética, entende? São 8 ordens de grandeza, né? Porque C é 10 na 8 aí no SI. E aí eu volto para aquela minha pergunta lá, né? Tipo, ou mesmo tu, Beno, que toma mais choque quando tá lá na Alemanha aí, ou o pessoal que tem o privilégio de pegar algum dia seco em Santa Maria, tomar um choque aí. Pensa comigo, se tu pegar um ímã, né? Não precisa nem ser um ímã grande desse tamanho aqui, pode ser um pedacinho de ímã aí, um daqueles ímãs pequenos de neodímio, ferro boro. Tu chegar perto da porta do carro ou da geladeira, tu vai chegar perto ali, o negócio vai puxar na hora. Tu vai sentir essa força enorme. No entanto, mesmo que tu esteja carregado lá, prestes a tomar um choque, tu chega perto da porta do carro que vai te dar um choque, ou da porta da geladeira, o que for, e tu não sente essa força aí.
Por quê? O fator é 10 na 8. Se o ímã dá um puxão que pode até apertar meu dedo, não vejo como que... Onde é que está esse fator 10 da 8 aí da força elétrica? Ou outra, por que essa pergunta está errada? Né? Esse é o comentário. Vocês têm que falar. Por que tem esse fator 10 na 8 e não aparece, por exemplo? Parece que a força magnética é muito mais forte. O que vocês acham? É claro que o fator 10 na 8 está ali, né? O que eu estou falando é uma grande bobagem. A relação é 10 na 8, mas porque, assim, qual é uma... Essa é uma... O que acontece com a força elétrica, ou por que ela é tão maior, ou dá para dizer até infinitamente maior que a força magnética, e é exatamente por isso que as coisas são como elas são. O que vocês acham aí? Mas é interessante, né? Uma pergunta errada, mas ela é interessante, até porque a gente tem que pensar bem para... E é claro que comentários aí? Por que a força elétrica parece ser tão menor que a força magnética, enquanto que, na verdade, ela é infinitamente maior? Então, por que é assim? Ó? É de fato assim, só que a força elétrica, né, no nosso corpo, na porta da geladeira, na porta do carro, ela é responsável pelas ligações químicas. Tá? E é aí exatamente que a gente vê o quão maior ela é, porque se eu chego com um ímã que pode ser tão forte quanto eu faça esses de neodímio, ferro, boro, aí, acho que são extremamente fortes, né? E eu não sou capaz de mexer com as ligações químicas do material. Entende? E no caso, se eu estou carregado e tomo um choque, eu estou, porque aquele choque vai doer. Isso já é um sinal de que mexeu com as ligações químicas do meu dedo. Tá? E ele pode até queimar. Ou seja, quem toma esses choques aí seguidos, certamente vai ter marca, né? Exatamente, ó, como o Arthur está comentando aí. Exatamente, o mundo é neutro, e mesmo não sendo neutro, tu vê, mesmo não sendo neutro, ainda assim basta juntar algumas cargas, aí eu já tenho milhares de volts capazes de me dar um choque, e de fato pode mexer com a estrutura química do meu dedo. O campo magnético jamais vai fazer isso, tu entende? Aquela força ali é muito fraca, eu não posso esperar ele chegar com um ímã por perto e desmanchar as ligações químicas. Que é um outro exemplo bem simples aí, ó. Não sei se está chovendo aí onde vocês estão, mas aqui está chovendo. Fica observando o chão ali. Terra, entende? Terra é pedaço de cristal. Cai água. E vai derretendo tudo. Tu entende? Claro que não é a mesma coisa, mas é como se fosse, entende? A gente está acostumado a dizer que terra é solúvel em água, mas se eu tiver um... Então parece que é comum pra gente, mas pensem no que está acontecendo, entende? Eu estou desmanchando pedra. Não é? Estou desmanchando pedra com água e isso vem da força elétrica. São as ligações químicas aí, o campo, só a polarização, só esse pequeno desbalanço de carga, não é nem ganhar carga ou perder carga, as moléculas de água são super estáveis, mas só o fato das cargas estar um pouquinho desarranjadas ali, já faz com que ela seja um solvente super poderoso para várias coisas, entende? Claro que nós estamos acostumados com esse solvente, porque, né, a gente toma água. Estou tomando aqui enquanto, mas é exatamente isso. Tu vira água em cima de uma pedra, ou... né, tanto que essas águas que o pessoal usa em laboratório, aí, miliquê, e super puras, né? Ela derrete até os vidros, entende? É óxido de silício. É outro negócio super estável. Mas ela vai comendo
o vidro, né? E é só água. Essa água não derrete coisa porque ela não é pura. Ou seja, tem um monte de coisa ali. Mas é exatamente por isso, então, que o campo magnético não consegue, né? Então ele realmente é ordens de grandeza, ou seja, a força elétrica, né? É ordens de grandeza maior que a força magnética. Tá? E é exatamente por isso que a gente toma choques aí, que são uma demonstração de força super intensa, e o ímã gruda na geladeira, que é uma demonstração de força pouco intensa. Por mais que a nossa intuição diga o contrário, né? Tentem convencer uma criança disso aí, que a força elétrica é, né, tão poderosa assim, ou é 8 ordens de grandeza maior do que... E claro, essa força é tão intensa que, naturalmente, quase tudo que nós temos em volta, né, tá neutro. Porque basta ter um elétron aí sobrando que ele dá um jeito de se grudar aí, né? Dificilmente, bem como o Arthur comentou aí, dificilmente a gente tem carga sobrando aí, porque não, né? A força é muito, muito forte, digamos assim. Ok. Bom, mas e aí, como é que eu vou... Então, eu já sei o valor do K, né? Mi0 sobre 4π. Então, eu posso colocar o K aqui nessa equação. Então, a força, o campo magnético vai ser K Mi0 sobre 4π vezes isso aqui. E aqui esse QV pode ser substituído por IDL. Então, eu posso usar isso para calcular o campo, né? Para qualquer geometria de corrente elétrica que eu tenha. Então, vem que é uma coisa parecida com o que eu tinha lá na eletrostática, que eu tenho uma distribuição de carga. Ou eu sei a densidade de carga ponto a ponto. Aqui, se eu souber a densidade de corrente ponto a ponto, em algum momento eu devo saber calcular de alguma maneira eu vou ter como calcular o campo magnético. Nós não chegamos lá ainda, mas, por exemplo, se eu quiser, né, o exemplo, vocês fizeram vários desses exercícios aí em Física 3, eu imagino, ou equivalente, né? Mas eu pego a lei de Biot e de Savart e integro aí pela geometria do fio. Então, se eu tenho um fio e eu quero saber o módulo do B, é mais fácil fazer essa integral se eu quiser um módulo, porque para um dado R, o B vai ser sempre o mesmo, né? Porque eu tenho o fio lá, passando corrente lá, e eu sei que eu vou usar a regra da mão direita, então se o fio, a corrente circula, né, aqui, nesse sentido, o campo vai estar girando em volta aí, seguindo aquele produto vetorial. Então eu posso esquecer os vetores por um tempo, e para um mesmo R, a intensidade do campo é a mesma, né? Mas então a gente sabe que, né, esse Mi0 sobre 4π tem um fator 2 ali, e aqui aparece um R ao quadrado, dessa integral, mesmo sendo d menos infinito a mais infinito, porque à medida que a distância entre o elemento de corrente e o ponto, porque eu vou calcular o ponto aqui, o B num ponto aqui, a uma certa distância do fio. Então, todos esses pedaços do fio que estão aqui perto vão contribuir bastante, mas à medida que eu me afasto lá e vou lá para o infinito, a contribuição já passa a ser nada. Então, esse infinito aqui passa a ser alguns metros, dependendo de qual é a distância que eu estou do fio, né? Mas então, dá para resolver essa integral aí, e esse negócio vira 2 sobre R, né? E então acaba sendo Mi0 sobre 2π I sobre R. Isso aqui vai estar ampere por metro, né? Essa é a unidade de campo, H, ou magnetização, e aqui vezes Mi0 vai dar Tesla, tá? Mi0 ampere por metro vai dar Tesla, que é a unidade de campo magnético. Um Tesla é um valor bem, né, bem grande. Ok, dúvidas? Nós não vamos fazer esses exercícios aqui, tá? Fiquem à vontade. Se vocês abrirem o Halliday de Física 3, aí tem infinitas geometrias esquisitas para calcular. E, bom, deixo para vocês escolherem e fazerem. Podem me perguntar como fazer também.
talvez eu consiga ajudar aí, mas a ideia não é a gente calcular isso, nós vamos discutir outros detalhes aí, mas vamos tentar chegar nas mesmas equações para o campo magnético que a gente tinha para o campo elétrico, por exemplo. Tá? E lá no campo elétrico a gente viu que uma parte importante é definir o potencial elétrico, né? Aqui talvez não seja o caso. Então, qual é a força, então? Porque a gente começou definindo o B a partir do torque e não falou da força. Então, vamos imaginar que eu tenha lá, vocês lembram, né, que para definir a força elétrica era barbada, eu pegava uma carga positiva e outra carga positiva, ou outra carga negativa, sei lá, e calculava a força entre elas, depende de 1 sobre R ao quadrado e tal. Aqui, eu tenho a lei de Biot-Savart, que me diz qual é o campo magnético que uma carga, que uma corrente gera em volta dele. Então, para calcular a força, o negócio é um pouco diferente, mas eu vou imaginar o seguinte, ó, que, então, eu tenho um circuito 1 aqui, onde está circulando uma corrente, e eu tenho um circuito 2 aqui, onde está circulando uma outra corrente. Tá? E é claro que esse circuito 2 aqui, né, gera um campo magnético em volta aqui, em qualquer ponto, né? Inclusive nesse ponto aqui, em cima desse... Isso aqui é uma foto, né, da corrente circulando num determinado momento, então tem um pedacinho de corrente circulando aqui, um pedacinho de corrente circulando aqui. Esse pedacinho de corrente circulando aqui cria um campo magnético aqui em cima desse pedacinho de corrente. O mesmo acontece ao contrário, ou seja, esse pedacinho de corrente circulando aqui cria um campo magnético em cima de... E eu sei que se eu tenho campo magnético, por definição, né, eu tenho campo magnético e corrente, eu vou ter uma coisa empurrando a outra, ou puxando a outra. Então, se eu fizer a conta, eu descubro o seguinte, ó, que a força em cima do pedacinho de corrente lá do circuito 1, né, esse pedacinho de corrente aqui, depende do campo magnético que está aqui. Esse campo magnético aqui, né, esse campo magnético aqui, veio da onde? Claro, nesse universo em que eu só tenho só esses dois circuitos aqui, o campo magnético aqui foi gerado, né, esse B aqui, foi gerado pela integral desse negócio aqui, que eu posso tirar lá da lei de Biot-Savart. Ou seja, então se eu integrar essa geometria aqui, eu vou saber qual é o campo B aqui, e sabendo qual é o campo B aqui, eu consigo calcular a força em cima daquele pedacinho de corrente. Se eu fizer essa conta aqui, né, eu obrigatoriamente vou ter duas integrais, né? Vou ter duas integrais porque primeiro eu tenho que integrar esse circuito aqui para saber qual é o campo total que tem aqui nesse ponto, e aí eu vou saber a força em cima desse ponto aqui. Mas se eu quero saber a força em cima desse circuito 1 inteiro, eu tenho que fazer a integral de todo isso aqui. Então, por essa razão que eu tenho essa integral aqui, para saber a força em cima do circuito 1 devido ao circuito 2. Aqui os índices são importantes, entende? O índice 1, 2, nessa ordem é importante, porque quando eu tenho a força 1, 2, eu estou calculando a força em cima do circuito 1 devido ao circuito 2. E aí, então, esse negócio vai ter essa constante aqui, porque I1 e I2 são, né, nós estamos em magnetostático, ou seja, eu tenho correntes que não variam no tempo, elas são constantes, mas aí eu tenho esse produto vetorial do DL1 com esse outro vetor, que é o produto vetorial entre o DL2 e o X12. X12, né, que é aquele vetor ali, que vai do DL2 para o DL1. Que tal? Barbada, não? Imaginem fazer essa integral aí. E nesse caso em particular, né, os dois circuitos estão no plano aí, mas não precisaria ser o caso, né?
esses circuitos aqui, tanto o 2 quanto o 1, poderiam estar meio torcidos aí, fora do plano. Então, duas integrais com produtos vetoriais aí, não é barbada. Mas é a única maneira de fazer. Então é o que eu digo, né? Por um lado, isso é complicado, né? Porque certamente é complicado isso aqui é uma integral vetorial, né? Então, eu, na verdade, tenho 3 integrais. Então são 3 integrais duplas aí. Uma em DL1 e outra em DL2. Então eu nem imagino como é. Então, por um lado, isso é complicado de fazer, mas eu imagino que o pessoal que está interessado lá em gerar um campo magnético super esquisito para conseguir fazer fusão nuclear funcionar, certamente eles estão achando o máximo que essas integrais sejam assim, porque eles têm uma liberdade enorme, né, para gerar os campos, ou, né, uma força magnética com a intensidade que eles queiram, no ponto que eles queiram, porque isso aqui, se por um lado é super complicado, por outro lado dá liberdade de fazer. Dúvidas? Sem dúvidas. Tá, mas então, essa é a força com a qual o circuito 1 é empurrado ou puxado pelo circuito 2. Pergunta: qual seria a força que o circuito 2 seria puxado ou empurrado, com a qual, né, o circuito 2 seria puxado ou empurrado pelo circuito 1? Para vocês, né? Qual seria a força? Parece que é simples, né? É só trocar os índices ali. Mas essa equação aqui não é... Tem 2 produtos vetorial, e quando eu troco os índices F2, 1, ele troca o índice aqui, aqui, e também troca esses 2 aqui. Ou seja, o x1, 2 vira um vetor que vai de DL1 para DL2. O que vocês acham? Porque a gente sabe quanto que essa força tem que ser, tá? Lembram lá das leis de Newton? Já ouviram falar? Né? A força com que o circuito 1 empurra o circuito 2 é exatamente a mesma em módulo, a mesma em direção, mas tem o sentido contrário da força com que o circuito 2 empurra o circuito 1. É isso, né? Eu empurro a parede me empurra. A força que eu faço, com a qual eu empurro a parede, tem o mesmo módulo e a mesma direção da força com a qual a parede me empurra, mas é o sentido ao contrário. Então, essas forças têm que ser iguais, tá? Em direção e em módulo, mas o sentido tem que ser diferente. Então, né, se o circuito 2 está puxando o circuito 1 para lá, o circuito 1 está puxando o circuito 2 para lá. Então, vai aí a tarefa 1 para vocês, tá? Eu vou dar várias pequenas tarefas para vocês fazer as contas em mais detalhes. São contas simples, entende? Mas mesmo assim, e uma delas é essa, né? É mostrar que essa equação aqui, F12, pode ser escrita desse jeito, tá? Vocês veem que a diferença básica aqui é a seguinte, ó, que essa integral aqui de cima tem 2 produtos vetoriais aqui, tá? E essa integral aqui de baixo, porque aqui é tudo constante, né? O menos, o 0, o 4π, o 1 e o 2. E aqui dentro tem um produto escalar, e aí esse produto escalar não faz diferença se é DL1, DL2 ou DL2, DL1. E tem um vetor aqui, x1, 2. E aqui fica claro, ó, que se eu troco x1, 2 por x2, 1, o módulo e a direção vão permanecer os mesmos, né? O F21 seria x21, mas o sentido vai ficar ao contrário, porque isso aqui não muda de sentido e isso aqui não muda, isso aqui é um número, né? Então essa é a primeira tarefa. Então essa tarefa aqui,
e mais umas outras que eu vou dar aqui. Eu transformei isso numa lista de exercício, que eu chamei de lista 8 aí, então que inclui algumas tarefas dessa aula de hoje aqui, eu já vou dar alguma outra aqui, e também algumas da aula de sexta-feira. Tá? São pequenas demonstrações aí, que na verdade estão demonstrados em vários lugares, mas só para vocês verem por que eu posso dizer que isso aqui é igual. Tá? Bom, outra coisa importante é o seguinte, qual é como é que funciona, ou como que eu poderia escrever o B da maneira mais geral possível. Eu só vou fazer uma pausinha aqui, só um minutinho. 2 minutos, eu vou ter que pegar uma coisa aqui, já volto. Ok, tranquilo. 2 minutinhos. Até pessoal, de repente a gente até estende esse minutinho para mais um pouquinho e vocês dão uma esticada nas pernas aí, que tal? Porque nós estamos a 1 hora já, aqui eu pelo menos estou sentado aqui, então vamos fazer o seguinte, ó, no meu, acabou de virar 9h33 aqui, no relógio do computador, que deve ser o mesmo que para todos vocês aí, né? Sim. Então, vamos fazer o seguinte, ó, voltamos 9h38, daí dá 5 minutos aí, joia? Ok, ótimo. Perfeito. Tá, até daqui a pouco. Daí eu vou até o banheiro ali, tomo uma água, e vocês também podem. Vai. Ótimo.
Alô, pessoal. Oi. Vamos ver. Vamos esperar todo mundo voltar aí. Se vocês quiserem dar um oi aí, é isso. Vamos ver. Augusto, Pablo, Beno, Alexander. Esperar mais um minutinho ou dois aí. Que aí. Vamos ver. Falta o Arthur e o Pablo. Não, o Pablo tá aí. Não, peraí. Augusto, Pablo, Beno e Alexander. Isso. Daniel também. Augusto, Pablo, Beno, Alexander. Daniel. Isso aí, esperar um minutinho aí, o Arthur deve estar voltando. Enquanto isso, perguntas aí, comentários. Um comentário que eu faria é que eu sempre sugiro para os estudantes, né, nas aulas presenciais, para que se tenha... Diga. Beno. Falamos da magnetostática, né? Mas eu estava pensando, o magnetismo, né, depende de cargas andando, né? Sim. Então, na verdade, seria melhor falar estacionário quando temos corrente constante via tempo, Sim. ou Sim. estou errado? Não, é isso aí mesmo. Uhum. E tu vê que é o seguinte, eu tenho... essa história já começa com problemas, né? Na verdade, campos quase estáticos talvez sejam... Mas tem problemas pelo seguinte, é porque a gente fala em cargas não aceleradas, ou pelo menos a gente pensa em cargas não aceleradas quando eu estou em corrente constante, né? Mas o exemplo mais simples de eletroímã, né, vai ter um fio enrolado aí, e sem dúvida não tem como ter corrente elétrica ali se as cargas não estiverem aceleradas, né? Porque nós vamos ter que fazer a volta no fio, isso é aceleração. E, então, o ponto aí mesmo é que o divergente do J seja zero. Né? Esse é o ponto. Mas como se encaixa o magnete natural dessa imagem quase? O magnetismo, né, sem correntes, né? Nós vamos ver, nós vamos falar disso aí adiante agora, quando a gente vai definir o B de uma maneira mais robusta, digamos assim. Porque esse é o problema, quando eu não tenho corrente elétrica, né, que num material ferromagnético, por exemplo, eu tenho magnetização e eu não tenho correntes. Quer dizer, em algum lugar tem corrente, mas não correntes de cargas livres, como a gente está pensando num fio, né? Tem uma corrente circulando. Ou... Então, Arthur, tá aí de volta?
está logado, mas vou mandar uma mensagem para o grupo aqui. Ah, joia. Perfeito. Então, o B, como que a gente define aí, ou como que a gente pode pensar um pouco mais sobre o B, né? Então, vamos lá. Então, o B é essa integral aí da lei de Biot-Savart, né? Mas que a gente pode escrever assim, né? A densidade de corrente, e não, em vez de colocar IDL, né? Eu posso substituir o IDL lá, que é, né, corrente ampere. IDL é corrente vezes comprimento, então isso dá em ampere vezes metro, né? Então eu posso substituir o IDL por JdV, né? Porque o J é densidade de corrente, ampere por metro quadrado, vezes volume, que é metro cúbico. Isso aí me dá um outro jeito de escrever IDL, ou Q vezes V. Então, se eu sei qual é a densidade de corrente em cada ponto, e a distância desse ponto até o ponto onde eu quero calcular o campo magnético, então eu posso usar essa integral aqui, né? É um outro jeito de escrever a lei de Biot-Savart aí. Eu tenho x sobre x ao cubo aqui, essa distância, né? Então, cada pontinho lá da minha densidade de corrente contribui para o campo magnético no local. E aí vocês veem que a gente dá um passo interessante, porque eu não estou mais falando num elétron ou numa carga pontual se movendo, e também não estou falando em um circuito dentro de um fio, ou etc. Isso aí vale para distribuição, qualquer distribuição de densidade de corrente, né? Uma coisa mais, talvez não seja tão simples de imaginar como uma distribuição de densidade de carga, né? Mas matematicamente funciona bem, né? Joia, então é assim que eu calculo B, de uma distribuição de densidade de corrente. E aí, né, então, como eu estava falando, isso aí vem, né? Exatamente, eu estou substituindo o IDL aí por JdV. Então, se eu podia calcular assim, certamente eu posso calcular assim. E aí, nesse limite, em que eu estou substituindo o dl por dv, essa integral aí essa integral de caminho que eu teria que fazer para achar o B devido a uma espira ou um fio qualquer, vai virar uma integral de volume para, né, em cobrir todo o volume onde eu tenho a distribuição de densidade de corrente. Perguntas? Bom, se não tem perguntas, eu tenho uma pergunta. Tá, então essa é uma outra tarefa, e essa é uma tarefa de particular importância, então eu diria para vocês, façam essa conta e se convençam, tá? Porque o resultado dessa conta aí é da mais alta importância, porque o resultado dessa conta vale aí, talvez seja a coisa mais firme que a gente conhece aí, que a gente está discutindo desde o início, né? Sobre isso, mas o resultado dessa conta é muito importante, porque o resultado dessa conta, a tarefa 2 é o seguinte, então eu quero que vocês mostrem que isso aqui, ou seja, essa integral aqui, pode ser escrita dessa maneira, tá? Ou seja, eu consigo mostrar que esse produto vetorial é, na verdade, o rotacional dessa quantidade aqui, tá? Essa conta aí é muito importante, tá? E essa tarefa 2, né,
vai junto lá para essa lista 8, né? Então é uma parte da lista ali, mas essa conta é muito importante, tá? E por que ela é muito importante? Por que demonstrar que esse produto vetorial é igual, na verdade, ao rotacional dessa quantidade aqui? Por que isso aí é muito importante? Vocês já mostraram um negócio parecido aí, talvez. E tem várias, tá? Tem várias. Eu acho que é mais ou menos, porque, entende, em geral, o gradiente de 1 sobre R, né? Isso aqui é um vetor, né? Isso aqui é um vetor, então não é 1 sobre R, mas a gente sabe que o gradiente de 1 sobre R dá R sobre R ao cubo, mais ou menos. Então, deve ter um truque aqui, porque esse gradiente aqui não é o gradiente linha, entende? Esse aqui é o gradiente x, porque aqui tem x menos x', então ele não entra no j de x'. Tem algum truque aí? Por isso que eu quero que vocês olhem com detalhe, porque vocês têm que se convencer que esse negócio é isso aí mesmo. Pois é, o que ele mostra aí? Essa palavra é muito complicada para mim, Pablo. Mas o que isso aí mostra, por que isso aí é importante? Porque isso aí mostra, então, que o B pode ser escrito assim, tá? Como eu falei, esse gradiente aqui é d dx e não d dx', y'. Então ele cai fora, essa integral é em x' aqui. Essa integral é na variável lá da distribuição de corrente, e não na variável do campo. Então, quando vocês estão mostrando ali, vocês estão mostrando isso aqui, na verdade. E por que isso aí é tão importante? Com palavras mais simples, Pablo. Então isso aí é importante por uma razão bem simples, ó. Porque se o B é escrito desse jeito, então não interessa qual é o formato da densidade decorrente, se aquilo lá são cargas pontuais, se aquilo lá são fios, isso demonstra matematicamente aquilo que a gente está falando desde o início, que está escrito aqui, né? Que não tem cargas magnéticas livres, porque o divergente do rotacional, sempre é zero. Não interessa qual é o formato desse vetor aqui, tá? Então, esse aqui também é o divergente x, né? E como o B é o gradiente, é o rotacional x, então o B é o rotacional desse vetor aqui, então não interessa o formato desse vetor aqui. O divergente do B vai dar sempre zero. E o que isso tem a ver com não ter polos magnéticos livres ou cargas magnéticas livres? Quer dizer isso, porque esse divergente do B aí é o que eu vou precisar para, né, calcular, digamos assim, lá da lei de Gauss, né? Ou seja, se eu tenho uma superfície fechada, né, e eu calculo o fluxo do vetor através da superfície fechada, se o divergente do vetor é zero, isso quer dizer que não interessa como que é essa superfície, toda a integral fechada, né, uma superfície fechada vai dar zero sempre. Ou seja, não tem como eu fazer uma superfície fechada ao redor, né, num lugar que tenha campo magnético B, e essa integral de fluxo do B dá diferente de zero. Então, a integral do fluxo do B, através de qualquer superfície fechada, dá zero. Ou seja, tudo que é linha que está entrando está saindo. Então, vocês podem ver que é isso aí mesmo. Então, perfeito. Então, isso quer dizer que não interessa. Com o campo elétrico é um pouco diferente, porque se eu tenho uma carga pontual e eu boto uma superfície fechada em volta, o fluxo não vai dar zero. Ou vai dar positivo ou vai dar negativo, porque a carga que está ali ou é positiva ou negativa. No caso do B não existe isso. Mesmo quando eu pego um ímã que é uma barra lá, e eu boto uma superfície fechada em cima do polo norte,
o fluxo vai dar zero, entende? O fluxo do B. Porque tem linhas saindo, mas certamente tem linhas entrando também nessa superfície. Ou seja, eu não consigo isolar uma carga magnética, um polo magnético livre. Isso não existe. Então, por isso que eu digo que essa conta aí, se convençam de que ela está certa, porque esse negócio é... Quando a gente diz que isso aqui é zero, isso aqui nós estamos falando em magnetostática, mas não esquece, essa é uma das leis de Maxwell, uma das equações de Maxwell que não muda. O divergente do B é sempre zero. Tá? Todas as outras têm pequenas diferenças. Essa é super simples e não muda. Tá? O divergente do B é sempre zero. Não interessa qual é a frequência da radiação, quão rápido o campo elétrico e o campo magnético estão variando. O divergente do B é zero. Tá? Não tem o que fazer. Sempre é zero. Então, por isso que eu digo que essa conta aí é... Né? Comentários, dúvidas, perguntas? Bom, primeiro que eu já vou terminar. Tá, no fim, estamos falando muito aí, mas... Então, o divergente do B é zero, isso é sempre assim. Nos falta saber quanto é o rotacional do B. Tá? O rotacional do B não é zero. Tá? E daí, como é que eu calculo o rotacional do B? Bom, eu posso pegar essa expressão para o B, que era o rotacional disso aqui, e fazer o rotacional aí. Então, eu tenho o rotacional do rotacional disso aqui. E o rotacional do rotacional de um vetor não é zero, tá? Dá um valor. E quanto que dá isso aí? Bom, a gente pode expandir isso aqui. Né? O rotacional do rotacional de um vetor vai ser o gradiente do divergente menos o laplaciano do vetor. E o laplaciano do vetor parece ser um negócio complicado, né? Porque o laplaciano é o divergente do gradiente. E eu não posso aplicar o gradiente num vetor. Não tem o gradiente de um vetor. Então, o laplaciano de um vetor é uma definição um pouco diferente. O laplaciano de um vetor é, na verdade, um vetor cujas três componentes são os laplacianos das componentes. Então, isso aqui é o laplaciano, é um vetor cuja primeira componente é o laplaciano do AX, a segunda componente é o laplaciano do AY, e assim por diante. O que não faz sentido, entende? O laplaciano de um vetor não tem definição. O gradiente, né, é sempre em cima de um escalar. E isso aqui é um vetor, né? Então isso aqui tem que ser um vetor. Então aqui eu tenho um escalar, que é o divergente do A, e o gradiente dele, e que menos. Então isso aqui é um vetor. Dúvidas? Perguntas? Bom, então uma outra coisa importante é que, né, o gradiente de 1 sobre R é menos o gradiente linha, né? Ou seja, se eu faço o gradiente, que é as derivadas em x, né, vai dar uma coisa. Se eu faço o gradiente linha, que são as derivadas em x', que é x menos x', também parece um alfa ali, mas não é alfa. Então, se eu faço a derivada em x', eu troco o sinal. Bom, juntando tudo isso, né, vocês podem mostrar, e aí, de novo, outra tarefa aí, é uma demonstração simples também, mas eu vou deixar para vocês fazer, que se eu fizer essa conta, eu vou descobrir que o rotacional do B, tá, não é zero, ao contrário do divergente do B, mas ele é μ0j, ou seja, em cada ponto, esse vetor rotacional do B é, na verdade, o vetor j. Tá? E, claro que o rotacional, vocês lembram lá do campo elétrico, né? No campo elétrico era um pouco diferente, o rotacional do E era sempre zero, eletrostática pelo menos, e era isso que nos permitia definir um escalar, que é o potencial. Aqui o rotacional do B não é zero, então não tem como definir um potencial, a não ser em regiões onde eu não tenha densidade de corrente. Tá? Então, em regiões onde eu não tenho densidade de corrente de carga livre, né?
como, por exemplo, nos ímãs permanentes. Aí volta a pergunta do Beno lá. Eu não tenho correntes estacionárias, então lá o rotacional do B é 0 e eu posso definir, sim, um potencial escalar. Que vocês devem ter ouvido pouco disso, porque, em geral, o pessoal que trabalha com ímãs permanentes que usa bastante isso para saber exatamente qual é o campo gerado, né? O campo dentro do ímã, ou fora também. Né? Do tipo, o pessoal que produz alto-falantes, né? Não tem como... Ainda é assim. Os alto-falantes têm ímãs permanentes. Mas então daí, se eu não tenho J, né, não tenho corrente, o rotacional do B é Mi0J. Então, como eu falei, né, todas essas pequenas 3 tarefas aí, que são pequenas deduções aí, mas